Prezados amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a você que está vendo pela primeira vez o nosso canal, que se inscreva no canal e com isso você nos ajuda a bater a nossa meta. Precisamos chegar a 1000 inscritos para que o YouTube tenha um reconhecimento maior sobre o nosso canal. Nos ajude nessa empreitada. Eu desde já agradeço. Eu quero falar hoje com você, meu amigo e minha amiga, sobre o Supremo Tribunal Federal. Esse tribunal, no ano de 2018, resolveu aceitar uma imposição de um general chamado Vilas Boas, que exigia a não participação do ex-presidente Lula nas eleições. O ex-presidente Lula, como hoje, liderava todas as pesquisas. Isso seria no caso porque Lula teria cometido crime de apropriação indébita de dinheiro do Estado. Mesmo que isso fosse verdade, Lula teria direito de responder o processo em liberdade até a terceira instância, porque é isso que está escrito na Constituição Federal, feita em 1988 e vale para todos nós, independente da nossa crença, independente da condição política que nós participemos no momento. Conhecem aquela história do que dá para Chico, dá para Francisco? É exatamente isso que eu estou falando. Poucas pessoas se levantaram contra aquela injustiça. Eu fui uma delas. Travei um debate muito grande com um delegado de polícia de Conquista já falecido, que ele, como delegado, era advogado também como eu, e ele entendia que estava tudo correto. Mas ele entendia que estava tudo correto porque prevalecia a vontade individual dele. Não a individualidade, não a coisa coletiva, ou seja, a aplicação daquela lei para todos. Não era verdade nada do que ele defendia. Ele apenas entendia que se o ex-presidente participasse da eleição, venceria as eleições e aí, politicamente, ele ficaria contrariado. Mas ele já se foi, vamos deixar isso para lá. O que eu quero dizer agora é que o Supremo Tribunal Federal errou naquele momento, quando resolveu validar a prisão, a reclusão do cidadão em segunda instância. Ora, se você tem 3 instâncias no Brasil, ou até 4, dependendo de como você interpreta, e a Constituição diz que tem que transitar em julgado, o jogo só termina quando acaba. Se você age de uma maneira para favorecer um e para prejudicar outrem, você, antes de tudo, é desonesto. Porque há no Brasil uma ideia de que desonestidade está totalmente ligada a você pegar uma coisa que era de outra pessoa. E tem razão, é desonesto. Mas é desonesto também quando você pega o direito de outra pessoa e espanca. É uma desonestidade muito grande, talvez até pior do que você tirar um objeto de alguém. Porque o objeto você pode devolver. E o direito da pessoa, infelizmente, você não pode devolver. Uma vez perdido, não se recupera. Sendo assim, para esclarecer o meu comentário, eu diria o seguinte: o Supremo Tribunal revisou essa atitude, voltou atrás como qualquer outra casa de justiça poderia fazê-lo. Reconhecer o erro é a coisa mais importante no homem. E aí, restabelecida a Constituição, e coincidentemente, após isso, cai por terra todas as acusações envolvendo o ex-presidente Lula.
criaram uma situação de que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, seria dono do sítio de Atibaia. Era mentira. Criaram uma situação dizendo que o presidente recebeu benesses para consertar um apartamento que nunca foi dele. Era mentira. Criaram outra situação dizendo que o presidente, quando fundou um Instituto Lula, que quase todos os presidentes da República fundam institutos para colocar os presentes, colocar o resumo de suas viagens e tal, nesse instituto para servir para a história aberta a todo mundo. Também era mentira. E assim, considerando essa mentira, fazendo parte de uma grande conspiração, o presidente da República, maior da história do Brasil, ficou 580 dias encarcerado. Ocorre que esse presidente foi libertado e seus processos começam a cair como um castelo de areia. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade acabaria prevalecendo. Sendo assim, ele se coloca como candidato à presidência da República. E desde quando se colocou nessa posição, vem liderando todas as pesquisas de opinião feitas no Brasil. Claro que é normal alguém dizer que a pesquisa está errada, que a pesquisa está isso, está aquilo outro, é normal. O importante é que existe alguma pesquisa que possa confrontar com as que estão colocadas? Não. Então, opinião de leigos que dizem, eu fui num bairro tal e lá Lula não tem voto nenhum. E se fosse pesquisa feita desse jeito, nós teríamos 210 milhões de pesquisas no Brasil. Esse fato tem provocado no Brasil uma desordem generalizada, protagonizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que pode, evidentemente, disputar a eleição e poderia até ganhar de forma limpa. Não teria problema algum. Faz parte da democracia a vitória e a derrota política. O que não pode é simplesmente colocar nos outros a culpa dos nossos erros. O que tem o STF, Supremo Tribunal Federal, de culpa, se ele fez cumprir a lei, que é a obrigação precípua dele? O que é que nós estamos agora atacando o Supremo Tribunal Federal, quando seria muito mais simples reconhecermos os nossos erros? Será que é culpa do Supremo Tribunal Federal que as pessoas voltaram aos sinais de trânsito de Vitória da Conquista para vender tudo quanto é tipo de coisa? Ou frequentarem as portas das padarias e das farmácias pedindo coisa que não se via há 5 anos? Pois é. Isso não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Isso tem a ver com a economia do Brasil. E mente aquele que diz que as coisas aconteceram no Brasil em função da pandemia. É uma grande mentira. A pandemia começou no Brasil em 2020 de forma lenta. Antes disso, nós já tínhamos esses sinais nos 4 cantos do país. O desemprego, que chega hoje a 16 milhões de pessoas, e o Brasil cada vez mais produzindo grãos. E alguns, como eu, dizendo que a produção de grãos é importante, que toda atividade da agricultura é importante, mas não pode negligenciar na indústria e nem nos avanços tecnológicos. Porque se assim fosse, os países mais importantes do mundo estariam só plantando grãos como faz o Brasil. E aí, nessa desorganização, alguns querem continuar a desordem. E não admitem que a lei seja aplicada coletivamente, mas sim que a lei seja aplicada seletivamente. E esse é o grande problema que o atual governo enfrenta. Todos os crimes podem ser cometidos pelos meus amigos.
mas pelos meus inimigos, nenhum. Daí então, o coronel hoje da Polícia Militar de São Paulo, o que ele quer? Ele quer subverter a lei a seu favor. O que acontece? Ele é um militar da ativa, foi afastado hoje pelo governador de São Paulo. Estando ele na ativa, ele não pode exercer atividade política, ele não tem direito à opinião política porque ele tem uma arma do Estado na mão. E é por isso que ele não pode. Entretanto, se ele entregar a arma, entregar o cargo e virar um civil como eu, ele pode falar politicamente. Agora, cabe a um cidadão, seja qual for, militar de alta patente ou civil de patente alguma, estabelecer as suas críticas. O que não pode é cometer crime. Então, a República do Brasil tem 3 poderes constituídos. Você não pode atacar a integridade de nenhum desses poderes. Você tem direito à crítica, à charge, a colocar sua opinião em forma teórica. Mas você não pode ameaçar, derrubar ministro do Supremo Tribunal Federal ou juiz de direito de conquista na base da porrada, porque contrariou o interesse seu. Imagine se fosse possível isso. Você não pode, vestido uma farda, pregar contra a democracia, a qual você jurou defender. E é baseado nisso que o Supremo Tribunal tem tomado providências contra qualquer um. Existe um moleque no Brasil chamado Ottoni, no Rio de Janeiro. Um homem desclassificado, desequilibrado e desonesto. Se escora no fato de ser um parlamentar do Rio de Janeiro, e os senhores sabem da história política do Rio de Janeiro, onde honestidade é algo que passa muito longe deles. Esse cidadão ataca de forma veemente o Supremo Tribunal Federal, colocando no Supremo Tribunal Federal toda a culpa da incompetência do governo. Mas as benesses que eles têm, eles não falam nada e as querem mantidas. E manobram de forma cruel o povo simples que acredita na sua palavra. Esse comentário é um pouco mais longo, mas eu queria a reflexão dos senhores. Existe liberdade de expressão em alguém organizar uma caminhada, uma aglomeração para invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional? Isso é liberdade de expressão? Quem será o responsável por alguma morte se essa invasão for praticada? Nós vimos há pouco tempo, no final do ano passado, a invasão do Congresso Nacional dos Estados Unidos. 5 mortes e 560 pessoas presas. Lá eles queriam matar os deputados. E ninguém pode controlar uma manada. O cidadão sem comando, ele é capaz de tudo. E nos envergonha os militares que não honram a farda e nem o juramento que fizeram. Eu sou civil, mas eu fiz juramento militar. Mas nunca irei defender a minha pátria de forma errada. E eles o que fazem hoje? Não estão defendendo pátria nenhuma. Estão defendendo a vantagem deles. Eu queria que você refletisse sobre isso. Comenta aí. Teria o maior prazer em responder e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai nos ajudar a chegar ao 1000º inscrito. Bom dia.